Bom dia. Hoje são 23 de março de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Quando eu digo que ateísmo é 100% verdade, mostro com facilidade essa constatação. Ateísmo não significa, como muitos erroneamente dizem por aí, não significa filosofia. O ateísmo não é uma corrente filosófica. O ateísmo não é um sistema de governo. O ateísmo não está centralizado, por exemplo, na propriedade coletiva dos meios de produção. Não, ateísmo não é isso. Isso aí é comunismo, isso aí é socialismo. Portanto, ateísmo não é filosofia, ateísmo não é sistema econômico, ateísmo não é sistema político. Em qualquer dicionário da língua portuguesa, procure ali o termo ateísmo. E lá está escrito apenas uma coisa: ateísmo é apenas e tão somente a descrença em deuses. Apenas isso. Ateísmo é apenas a descrença em deuses, a não crença em deuses. E nada mais. É só isso, o ateísmo. Theos de ateu, theos é um radical grego que significa deuses. Theos, Deus, deuses. E o A, antes de theos, que forma ateu, o A é um prefixo negativo, um prefixo também grego, negativo. Ateu. Então, theos, Deus, deuses. E o A, que é um prefixo negativo, significa não. Não Deus, não deuses. Ou seja, ateísmo é apenas a não existência de deuses e nada mais. É por isso que eu digo aqui com facilidade que ateísmo é a verdade pura e crua, 100% verdade. Porque eu, como sou ateu, sei com a verdade absoluta que o homem é que cria deuses. O homem é que cria deuses. E o órgão do homem que cria deuses se chama cérebro. E ele fica aqui, ó, na caixa, aqui em nossa cabeça. Então, o órgão do corpo humano que cria, que inventa os deuses, chama-se cérebro. O homem, portanto, cria deuses. E a maior prova nos é dada pela própria ciência. E temos aí a antropologia, que estuda o homem. Temos aí também a sociologia, que estuda o homem em uma comunidade. Se a gente olhar para o planeta Terra, em sua longa extensão, vemos ali milhares e milhares de sociedades, milhares e milhares de agrupamentos humanos. E são sociedades diferentes, são culturas diferentes, né? E aí temos o Brasil, Estados Unidos da América do Norte, Cuba, Canadá, né? Temos tribos indígenas, aborígenes, australianos, etc. Então, o planeta Terra está recheado de grupos sociais, de sociedades. Temos milhares no planeta Terra. Ora, um estudioso qualquer, principalmente de antropologia e sociologia, sabe muito bem que em cada cultura dessa aí, em cada sociedade, existem deuses e existem religiões. Isso prova o quê? Que o homem cria deuses e cria religiões. E são religiões diferentes e são deuses também diferentes. Porque cada grupo social vê o mundo de forma diferente. É por isso que os deuses são diferentes, entendeu? É por isso que as religiões são diferentes. Hoje, ano 2014,
temos no planeta Terra, no mínimo, 10 mil religiões. 10 mil religiões. Viu aí como o homem cria religiões e religiões diferentes? Temos também, hoje, ano 2014, no mínimo 1000 deuses. 1000 deuses. Viu aí a prova de que o homem cria deuses? E são deuses diferentes. São deuses diferentes. Por quê? Porque cada comunidade dessa, cada cultura, vê o mundo de forma diferente. Portanto, aí o ateísmo é 100% verdade. Muito bem. Há mais ou menos 2 semanas, lancei 2 vídeos mostrando ali rapidamente, e ainda farei centenas e centenas de vídeos sobre a mulher, mostrando ali a inferioridade da mulher na visão da Bíblia. Fiz 2 vídeos, né? A pura verdade que está ali, e qualquer teólogo sério sabe disso. Pois bem, 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, assistiram aos 2 vídeos e me mandaram um recadinho no mesmo tom, na mesma nota musical. Ambos afirmaram que eu, em meus vídeos sobre religião, mostro a teologia séria, a teologia pura. E isso é verdade. Isso é uma verdade. Pois bem, em razão de eu ter recebido esses 2 recadinhos do Francisco Amigo e do Felipe Fella, eu resolvi então fazer aqui alguns vídeos explicando às pessoas o que é o substantivo teologia. E para isso eu trouxe aqui, e poderia ter trazido outros, trouxe aqui um teólogo, estou trazendo um teólogo famoso, né? Aí no planeta Terra, norte-americano, o Bart Ehrman. E trouxe aqui um de seus livros, ó, aqui está, não é? Quem Jesus foi e quem Jesus não foi. Um dos livros aqui do Bart Ehrman. Estou apenas mostrando aqui a história do Bart Ehrman, só na introdução deste livrinho aqui, apenas a introdução. Estou trazendo aqui alguns trechos do livro e explicando aqui no quadro, porque eu trabalho dessa forma, para que a pessoa me entenda. Então aqui estou trazendo alguns trechos e trago mais agora neste vídeo. Mais um trecho, que está aqui na página 11 do livro. Este é o 15º vídeo, 15º, 15 vídeos até agora sobre apenas a introdução aqui deste livro do Bart Ehrman. Pois bem, nos vídeos anteriores, mostrei aqui algumas características do Bart Ehrman, né? Ele é um teólogo, né? Ele é doutor em teologia, PhD em teologia, mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele é professor de Novo Testamento lá na Universidade da Carolina do Norte e também é diretor do Departamento de Estudos Religiosos da referida universidade. O Bart Ehrman tem hoje mais de 20 livros publicados aí sobre religião e com mais atenção ali sobre o Novo Testamento. Ele é especialista em Novo Testamento. Tem mais de 20 livros publicados. Aqui no Brasil, só existem, pelo que sei, até hoje, 5 livros do Bart Ehrman que foram traduzidos para o português falado aqui no Brasil. Os 5 livros dele, eu os tenho aqui em minha casa. Os 5 livros do Bart Ehrman. Infelizmente, não consigo os outros livros dele, porque não foram traduzidos para o português aqui no Brasil. E grande parte desses livros do Bart Ehrman são livros didáticos. Livros que ele faz endereçados a cursos de mestrado e de doutorado em teologia. Portanto, livros didáticos não são traduzidos para outras línguas. Ficam lá mesmo
nos Estados Unidos da América do Norte, o que é uma pena. Pois bem, vou aqui tratar de mais um trecho do livro do Bart Ehrman, em que ele dá aqui uma lição de sabedoria. Uma passagem muito bonita aqui. Vamos lá. Diz aqui o Bart Ehrman, na página 11, eu, como gosto de mostrar aquilo que abordo, vou mostrar aqui a página 11, tá? E fiz aqui a transcrição literal, ipsis literis, ou seja, transcrevi aqui o que está no livro, transcrevi aqui, até com as vírgulas, sem mudar nada, sem acrescentar nada. Aqui é a verdade pura. Pois bem, aqui na página 11 do livro do Bart Ehrman, aqui está, né? Página 11. Veja aqui o trecho que eu marquei, ó, que está aqui no quadro. Começa aqui, ó. E após um bom tempo, certo? Leia aí, ó, se você consegue. E após um bom tempo, vamos lá. Certinho? Vou ler aqui na íntegra o trecho. Acompanhe aqui, ó, no quadro. E após um bom tempo, ficou claro para mim que minha antiga visão da Bíblia como a revelação inequívoca de Deus era absolutamente equivocada. Minha escolha era me agarrar a uma visão que eu tinha descoberto estar errada ou seguir em frente até onde acreditava que a verdade estava me levando. No fim, não era uma escolha. Se algo era verdade, era verdade. Caso contrário, não. Ao longo dos anos, conheci pessoas que disseram: se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Nunca fui uma dessas pessoas. Pronto, parei aqui. Vamos analisar rapidamente mais aqui uma passagem de sabedoria do Bart Ehrman. Aqui ele está dizendo que o conhecimento que ele tinha sobre a Bíblia, antes de fazer mestrado em teologia, o conhecimento que ele tinha sobre a Bíblia fazia com que ele pensasse e defendesse que a Bíblia era a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que na Bíblia tudo que estava escrito ali eram fatos históricos realmente ocorridos e que não havia lendas, não havia discrepâncias, não havia divergências, não havia contradições na Bíblia, porque ele via a Bíblia como um livro sagrado, um livro inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não iria, obviamente, permitir que houvesse erros na Bíblia. Essa era a visão que o Bart Ehrman tinha sobre a Bíblia. Só que depois, quando ele resolveu fazer o mestrado, doutorado em teologia no seminário teológico de Princeton, lá nos Estados Unidos da América, aí ele descobriu a verdade sobre a Bíblia, que a Bíblia está cheia de erros, de contradições, de fantasias, de mitos, de alegorias, de lendas, etc. E que a Bíblia não é a palavra de Deus e nem foi inspirada por Espírito Santo algum. Ele descobriu isso depois. E quando ele descobriu isso, que foi um choque para a crença dele, ele ficou triste com essa descoberta, então ali ele ficou entre duas coisas, a verdade e a mentira, a verdade e a fantasia. E ali ele diz aqui que não é escolha, porque se você tem a verdade aqui de um lado e você tem a mentira de outro lado, não existe escolha. Entre verdade e entre mentira, não existe escolha. O ser humano deve se agarrar à verdade. É isso que ele diz aqui. Vamos aqui. Diz assim o Bart Ehrman. Este sinalzinho que eu mostro aqui, ó, parênteses e reticências
dentro dos parênteses, eu quero dizer com isso é que existem outras palavras antes dessas aqui no texto, entendeu? Só que essas palavras, no momento, não são importantes. É por isso que eu coloco aqui os parênteses com as reticências, né? Ó, para indicar que existem outras palavras aqui antes, só que elas não são necessárias no momento, correto? Muito bem. Diz assim o Bart Ehrman, na página 11. E após um bom tempo, ficou claro para mim que minha antiga visão da Bíblia como a revelação inequívoca de Deus era absolutamente equivocada. Minha escolha era me agarrar a uma visão que eu tinha descoberto estar errada, ou seguir em frente até onde acreditava que a verdade estava me levando. No fim, não era uma escolha. Se algo era verdade, era verdade. Caso contrário, não. Ao longo dos anos, conheci pessoas que disseram: se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Nunca fui uma dessas pessoas. Então, ele aqui está dizendo o que eu acabei de explicar, não é? Que ele pensava que a Bíblia era a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que tudo que estava escrito na Bíblia era pura verdade. Era essa a visão que o Bart Ehrman tinha sobre a Bíblia. E depois ele quebrou a cara quando foi fazer doutorado no Seminário Teológico de Princeton. E ali ele viu o estudo, que eu já falei aqui, sobre ele, o método histórico crítico, né? Sobre a Bíblia. A verdadeira teologia é essa, de acordo com a história, de acordo com as provas arqueológicas. Então aqui ele quebrou a cara. Então quando ele descobriu a verdade sobre a Bíblia, aí ficou a verdade sobre a Bíblia e aquela ilusão que ele tinha de que a Bíblia era um livro sem erros, sem contradições, sem lendas. Então, já que eu tenho aqui uma ilusão sobre a Bíblia e tenho a verdade sobre a Bíblia, ele disse aqui que não se trata de escolha. Porque quando você tem a verdade e você tem a mentira, você não tem que escolher nada. Você tem que se agarrar somente à verdade, porque a verdade é a verdade, a mentira não é nada. Então aqui, verdade e mentira, não se trata propriamente de escolha. Diante da verdade, as pessoas devem se agarrar à verdade. É isso que ele diz aqui. E essa expressão aqui popular, que ele ouvia, né, de muitas pessoas, de que se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. E ele diz aqui, o Bart Ehrman, que nunca foi uma dessas pessoas. Porque aí está a inteligência de uma pessoa, né? No caso aqui, o Bart Ehrman. As pessoas dizem, muitos fiéis dizem, se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Ou seja, os fiéis religiosos, diante ali da crença religiosa, que é pura fantasia, pura ilusão e pura superstição, esses fiéis ficam com essas crenças, com essas crendices, mesmo diante da verdade. Ou seja, os fiéis abandonam a verdade e ficam ali no mundo ilusório da religião, na pura fantasia. É isso aqui que o Bart Ehrman diz. E que ele, Bart Ehrman, nunca foi uma dessas pessoas. Ou seja, nunca foi aqui uma vítima da cegueira religiosa. Ele é diferente. Ele acreditava piamente na Bíblia como palavra de Deus. E ele estudou profundamente. Recebeu a educação cristã logo lá no início de seus pais, em sua casa. E ali, com 17 anos, ele foi fazer faculdade de teologia, empolgado pela sua crença no cristianismo, por sua crença na Bíblia cristã. E ele ali estudou com fervor. Chegou a decorar livros da Bíblia. Decorar livros da Bíblia é um negócio complicado. A pessoa tem que gostar realmente. Imagine se decorar o livro de Mateus. Decorar livros da Bíblia, aqui que ele diz, não é decorar um versículo sequer, um capítulo sequer, é decorar um livro. No caso, Mateus, decorar o livro de Marcos, tudo que está escrito em Marcos, a pessoa decorar aquilo, memorizar.
é uma coisa complicada, né? Tem que gostar bastante. E ele fez isso, o Bart Ehrman. Pois bem, então vamos aqui. Eu coloquei o mundo acadêmico de Bart Ehrman. A história dele dentro do curso de teologia, curso superior, correto? Muito bem. Ou seja, ele nasceu no lar cristão, recebeu educação cristã, acreditava piamente na Bíblia, no cristianismo, e estudava com afinco a Bíblia. Estudava durante 24 horas por dia, ele não soltava a Bíblia. De que chegou a decorar livros inteiros da Bíblia e fazia vários cursos de aperfeiçoamento sobre a Bíblia, antes mesmo de entrar na universidade. Então ele foi para o Moody Bible Institute, em Chicago, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele foi ali, chegando com 17 anos de idade. Aqui ele entrou na Faculdade de Teologia do Moody Bible Institute. Pois bem, e ele foi para cá empolgado por sua fé. Ele desejava ser ali, né, entrar no curso de teologia, para depois ser um televangelista lá nos Estados Unidos da América do Norte. Assumir ali uma igreja, né, e pregar a palavra de Deus. Pois bem, lá no Moody Bible Institute, ele com 17 anos começou a fazer o curso superior em teologia. No Moody Bible Institute, que é ainda hoje uma faculdade de teologia fundamentalista, aqui o Bart Ehrman não teve o conhecimento certo sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, sobre a história da civilização hebraica e a história da civilização judaica. Não teve. Por quê? Porque era uma faculdade fundamentalista, ligada a uma igreja, e ali uma faculdade de teologia que levava em consideração apenas a interpretação confessional, como já expliquei aqui em outros vídeos, e não o método histórico crítico. Tanto é que se você abrir o site do Moody Bible Institute, eu abri, está escrito lá assim: nós acreditamos em Deus. Ora, se uma faculdade de teologia coloca esse slogan como sua propaganda, nós acreditamos em Deus, isso não é faculdade de teologia séria, porque isso trava o conhecimento. A teologia não é um estudo de um Deus apenas. O teólogo sério estuda teologia de forma séria, ou seja, estudando os deuses mais variados possíveis, as mais variadas religiões. Portanto, essas faculdades que a gente vê aqui também no Brasil, ligadas à igreja, faculdades de teologia, isso é só o nome. Isso, na verdade, não é faculdade de teologia, porque faculdade de teologia não deve estar presa, obviamente, a uma religião, a uma igreja. O teólogo sério estuda tudo isso com seriedade, aplicando o método histórico, o método crítico. Então, a universidade de teologia ligada à igreja vai ensinar apenas as fantasias daquela igreja. Isso não é faculdade de teologia. E foi o que aconteceu com Bart Ehrman, o Moody Bible Institute. Aqui ele continuou sempre, o Bart Ehrman, a defender a Bíblia como verdade absoluta. E ele era louco, fascinado pela Bíblia. Pois bem, aqui com 17 anos de idade, ele começou a fazer teologia. Concluiu o curso em 3 anos, lá em Chicago, né? Em 3 anos ele terminou o curso de teologia. E durante isso aí ele fez várias especializações. Depois, o Bart Ehrman, já formado em teologia pelo Moody Bible Institute, entrou no Eton College. E aqui ele se aperfeiçoou em língua inglesa. Para estudar vários livros de língua inglesa, trazendo ali conhecimentos sobre o cristianismo. E aqui ele fez especialização em língua estrangeira, inglês. E também aqui ele estudou grego. Ele se aperfeiçoou, dominou a língua grega apenas para estudar o Novo Testamento em sua língua original, porque a língua original em que foi escrito o Novo Testamento foi a língua grega. Então o Bart Ehrman estudou grego aqui apenas para ler o Novo Testamento
em sua língua original. E ele andava por todo canto, andava com o Novo Testamento em grego e sabia ler o Novo Testamento de Mateus ao Apocalipse em grego. Você vê. Pois bem, terminando isso aqui, ele ainda confiava na Bíblia, porque ele não tinha aqui, lamentavelmente, o conhecimento sobre o método histórico crítico, né? Aí ele foi fazer doutorado no Seminário Teológico de Princeton, mestrado e doutorado. Seminário Teológico de Princeton. Aqui, durante o doutorado em Novo Testamento, é que ele conseguiu, o Bart Ehrman, enxergar a verdade, que ele diz aqui, ó. E aqui ele aprendeu o método histórico crítico, ou seja, o estudo da Bíblia por meio da história, provas históricas, arqueológicas e a análise crítica. E aqui a Bíblia não resiste, caiu. E aqui ele se decepcionou com a crença cristã dele, porque aqui ele descobriu a verdade. E é isso que está aqui, ó, que ele diz, tá? Que antes ele via a Bíblia como um livro sagrado, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tudo isso é conversa fiada, né? A Bíblia está cheia de erros, de lendas, de mitos, de alegorias. E a Bíblia é a história de um povo que criou também o seu Deus. E o povo hebreu criou vários deuses. Quem conhece a Bíblia está repleta de vários deuses. O povo hebreu criou vários deuses, depois passou a adorar apenas a um desses deuses criado por ele, esse povo. Então criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos hoje aqui no Brasil, por exemplo, acreditam, né? O Deus Javé, criado pelo povo hebreu. Já o povo egípcio, que era ali contemporâneo do povo hebreu, o povo egípcio, como é um povo, é homem, criou também outros deuses. Temos aí Horus, Osíris, né? E ali também vemos o povo fenício, né? Temos ali o povo filisteu na Bíblia, criando vários deuses, na própria Bíblia, né? Os deuses dos filisteus, porque os filisteus eram povos politeístas, criaram vários deuses. E assim por diante, porque o homem cria deuses. Então aqui uma passagem linda do Bart Ehrman, em que ele descobriu aqui a verdade que está na Bíblia, né? A verdade por meio do método histórico crítico. E ali ele perdeu a sua fé, a sua crença no cristianismo e em qualquer religião. E ele sabe muito bem disso, né? A verdade está aí. Ele tinha uma ilusão, ele tinha uma fantasia trazida lá desde a sua infância, comunicada por seus pais. Acreditava na Bíblia como palavra inspirada pelo Espírito Santo. Depois ele descobriu isso lá na frente, quando foi fazer doutorado em teologia, que tudo isso é lenda pura. Portanto, aí mais um vídeo e, infelizmente, por causa do tempo, meia hora, a máquina aqui vai pifar. Então, muito obrigado aí pela audiência e mais uma verdade.